Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. A Volvo Ocean Race não trouxe só os espetáculos dos mares, nem os aventureiros navegadores para Itajaí. Na terceira edição, trouxe também pessoas preocupadas com o meio ambiente, com a sustentabilidade e com o futuro das crianças, como a holandesa Het van der Linde, Het van der Linder, fundadora da ONG Paint Future, que aqui também desenvolveu o projeto Sail a Future, que, na realidade, traduzindo para o português, é Navegando o Futuro. Obrigado pela sua presença aqui, Het. Como é que surgiu essa ideia toda de envolver crianças com a arte e principalmente crianças que precisam, em situação de pobreza nos países aí do terceiro mundo? O projeto começou em Croácia, foi no ano 2000, mais ou menos, depois da guerra de Croácia, de Iugoslávia, né? E aí um grupo de artistas plásticos foram convidados a pintar em uma casa de crianças, um orfanato de crianças da guerra. E a diretora deste orfanato pensou uma ideia muito legal. Ela convidou artistas para trabalhar lá, pintar e deixar a obra como presente. O orfanato ganhou 20, 30 ou mais obras de arte. E essas obras estão todas lá no orfanato e as pessoas sabem que aí podem comprar obras de artistas boas, internacionais, renomados, e o dinheiro fica lá. E eu fui convidada lá para pintar. E uma noite eu estava pintando um quadro grande, e o quadro ficou meio ruim, eu não gostei. E tinha aí umas crianças que queriam me ajudar, e elas estavam mexendo com a minha tinta, com os papéis. E falei para as crianças, você pinta lá no chão, pinta sobre um papel, e assim a gente ficou aí brincando. E em um momento, as crianças tinham que ir a dormir, ao leito, e eu fiquei aí com um quadro ruim e todo o chão cheio de desenhos de crianças. E o quadro meu estava ainda molhado. Peguei os desenhos das crianças e deixei os desenhos das crianças assim no meu quadro, assim como... Entendeu? Sim, uma colagem. Uma colagem, como se fala em português. Mas sem pensar, só para arrumar. E o dia seguinte, da manhã, estavam todos os artistas lá. Que lindo este quadro que você fez. E aí nasceu a ideia de incorporar, de inserir desenhos de crianças em um quadro de um pintor que é renomado. Então, o quadro... É um quadro que tem valor. E nasceu lá, no 2000. Em 2000? No 2000. E a partir desse momento, eu cada vez que tinha uma exposição em Madrid, Nova York, Boston, eu estava exponendo então em muitos lugares diferentes. Né? Então, eu sempre fiz um quadro para uma criança deste lugar, nesta exposição, para ajudar a esta criança. E assim, os artistas plásticos desses lugares, eles me falaram, mas que linda ideia de fazer um quadro assim para ajudar uma criança. E eles também queriam participar. E assim, pouco a pouco, agora são 100 artistas de 40 países e todos colaboram, mas já de uma forma mais organizada. Tá? Agora... Aí você resolveu fundar o Paint a Future, que é realmente pintando o futuro, né? Sim, Paint a Future, pintar o futuro. Pintando o futuro, sim, né? Tá. Você contou antes do intervalo para mim que trabalhou em umas comunidades aqui de Florianópolis também, há muito tempo, né? E que uma menina de 12 anos pintou o desejo dela, né? Como é que foi essa história? Esse foi no Ossiri, que é uma comunidade lá em inglês, em Florianópolis, né? E a menina Stefania, quando ela tinha 10 anos, ela pintou uma bicicleta. Que era o desejo dela. Que era o desejo dela, com 10 anos, era ter uma bicicleta.
E o quadro, a bicicleta foi inserida num quadro de um pintor da Argentina, foi vendido anos depois, como faz 4 ou 5 anos. E então eu procurei a esta menina e falei para ela, Stefania, você ainda quer a bicicleta? E ela me falou, não, agora quero casa, porque ela já tinha 20 anos, tinha uma criança, marido, e ela pediu uma casa e eu construí uma casa para ela, com o dinheiro da venda do quadro. Da venda, e é um caso, mas aqui agora estou fazendo 4 casas lá em Floripa, em Monserrate, em outras comunidades, porque é engraçado, né? Com a venda disso tudo que começou lá por acaso, na colagem das crianças, é isso? Sim, começou lá. E a gente fez exposição no MASC. No MASC foram vendidos vários quadros. E depois a gente fez outra exposição em Atlanta, no aeroporto de Atlanta. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma exposição grande também. E em Holanda, e assim, nesses anos, bastantes quadros foram vendidos. E aí você sai procurando as crianças autoras, sim, que complementam a obra, é isso? Sim, sim. Porque só o desenho delas não tem muito valor. Não, é assim, agregado o desenho de uma criança não tem valor, tem muito valor, mas é um valor diferente, né? Então, um papelzinho com um desenho de criança não é vendível. Mas um artista renomado pega este desenho, insere em um quadro. Este quadro tem um valor de 10, 12 mil reais e demais, porque depende também do artista, porque em Florianópolis tem um artista fantástico que agora não, que morreu, Paulo Gayat, né? Ele morreu. Mas ele é um artista muito renomado, né? Então esse quadro foi vendido por mais dinheiro e eu voltei com esse dinheiro. Tem um quadro de Pléticos também, que é um artista muito renomado. E esses quadros podem realmente mudar o futuro dessas crianças. É isso que se propõe esse projeto, né? Que é Paint and Future, que é assim, pintando o futuro e para mudar o futuro dessas crianças, é isso? Sim, elas, é uma coisa engraçada, porque elas não estão sabendo que no momento que elas são pequenos e pintam, sonham com o futuro deles, elas realmente podem influir na vida deles do futuro. E para a Stephanie, como é que foi a recepção? Você chegou 10 anos depois, né? E falou para ela, tá aqui o dinheiro daquele quadro que você, da bicicleta que você pintou no papel. Sim, ela estava lá com a mãe e a casa delas foi invadida por a areia, porque aí tem problemas da areia. Das dunas, né? As dunas, sim. E a mãe já conseguiu uma casinha em outro lugar, mas ela estava lá morando num quarto pequeno com todas as crianças, os irmãos, e então a gente pegou e construiu uma casa aí no mesmo lugar, perto da mãe. Perto da mãe. Poxa, isso é bacana também, é o resultado do projeto, né? De ver isso, né? A felicidade de poder ajudar também, né, Reti? É muito legal. Isso que é bacana. Sim. E como é que você veio parar aqui em Itajaí, na Volvo Ocean Race? Isso é muito engraçado também, porque eu não ouvi falar do Volvo Race. Faz 20 dias ou 30 dias eu não sabia nem o que era Volvo Race. Mas eu já estava fazendo este trabalho de pintar sobre as velas dos barcos faz uns anos, porque aqui em Florianópolis tinha uns meninos que o sonho deles era ser campeão olímpico de ginástica olímpica. E aí uma criança se pintou como campeona de ginástica, foi feito um quadro para ela, o quadro foi vendido em Holanda e então eu ganhei todos os aparelhos necessários para uma escolinha de ginástica olímpica, lá no SIC, em Florianópolis. Em Florianópolis.
E então, uma pequena empresa holandesa que se chama Três Hombres, Transporte Ecológico, elas têm um barco de vela que tem 17 velas. 17 velas, um barco antigo. E eles ofereceram levar os aparelhos para a ginástica olímpicos para Florianópolis, para Belém, para depois chegar a Florianópolis. Então, elas carregaram esses aparelhos e saíram para levar esses aparelhos a Brasil. Nossa, saíram lá da Holanda? Da Holanda a Brasil. Belém? Sim, da Holanda a Cabo Verde e depois a Belém. Só que nunca chegaram a Belém. Nunca chegaram. Belém. Não, porque elas não têm motor, foi toda uma aventura. Toda uma aventura. Foi toda uma aventura. Mas a coisa é que elas me levaram isso de graça, não? Como o transporte. Mas elas me falaram, você tem que fazer alguma coisa para trazer publicidade para a gente. Então, eu inventei este jeito de fazer que as crianças tiram a vela do barco, ficam no chão e pintam as velas, todas as velas, com desejos para as crianças do próximo porto. Isso foi feito primeiro na Holanda, o próximo porto era Setúbal. Em Setúbal as crianças ficaram esperando lá no porto, viram chegar esse barco com velas pintadas e elas pintaram mais outra vela no porto de Setúbal. Em Portugal, né? Em Portugal. O barco foi para Cabo Verde. E aí as crianças de Cabo Verde vieram chegar o barco todo colorido, com as velas coloridas, e pintaram também outra vela. E assim, daí, o barco tinha que ir a Belém, mas aí tinha problemas, porque em Belém tinha muitos problemas para chegar e para estar no porto por causa da alfândega. Da alfândega. E assim, todos os aparelhos ficaram em Cabo Verde, onde também tinha uma escola de ginástica que não tinha aparelhos, mas a escola de Florianópolis fica ainda esperando os aparelhos. Mas agora eu estou falando já com companhia de transporte aqui no porto, se elas podem ajudar a trazer esses aparelhos. Okay. E as crianças de Cabo Verde já estão competindo agora. Que bacana. Tá certo. Mas assim nasceu a ideia de pintar as velas. E um banco na Holanda, essas são as Isso, as depois bolsas, a gente vai sim? mostrar aí. Depois no segundo bloco, então, vamos mostrar aí o que vocês estão fazendo com as velas, ok? Sim. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a Rete sobre esse projeto social tão importante que ajuda crianças aí do mundo inteiro e ajudou aí crianças aqui também de Santa Catarina. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale e hoje a gente está apresentando uma história bem bacana, né? Que oriunda aí da Volvo Ocean Race. Estamos conversando aqui com a Rete van der Linden, que é holandesa e que tem o projeto aí Paint and Future e também aqui desenvolveu na Volvo Ocean Race o Sail of Future, que é navegando o futuro. A Rete é artista plástica e tem aí um grupo de artistas plásticos que estão aí pintando para as crianças do futuro. As crianças fazem os desenhos e depois esses desenhos são colados em obras de artes de artistas famosos e a venda também é revertida aí para o futuro dessas crianças. Como a Rete falou anteriormente, né, o caso da Stephanie, aqui de Florianópolis, Santa Catarina, que aos 10 anos aí pintou uma bicicletinha lá, que o desejo dela no futuro era ganhar uma bicicleta. Ela pintou esse desenho dela foi colado aí na obra de um artista plástico argentino, foi vendido aí depois por R$10 mil mais ou menos, é isso, né, Rete? E esse dinheiro deu para
Stephanie fazer uma casa. A Hattie procurou ela depois de 10 anos e ela fez uma casa. Uma história bem bacana mesmo. Agora a Hattie vai falar um pouquinho para a gente a respeito, Hattie, do que a gente viu nas imagens anteriormente, né? Da pintura da vela, né? O que significa isso? O que você fez com as crianças aqui de Itajaí durante a Volvo na pintura de vela? Você trouxe aí umas bolsas que são resultado disso também, né? Sim. A gente ganhou uma vela de Vestas, porque elas tiveram um problema com o mástil que quebrou, então elas foi muito legal. Elas deram uma vela enorme, 163 metros quadrados. Então a gente deixou uma parte dessa vela em frente do lugar onde estavam os premiados. Da Vila da Regata. Sim. E aí as crianças, todas as famílias estavam em cima da vela, porque todo o chão ficou na vela. E lá eu falei com as crianças que tinha que estar de pé em cima da vela, com os pés separados, e com o contorno dos pés, elas tinham que desenhar o contorno dos pés. E aí, quando você faz o contorno dos dois pés, fica um coração. Eu tenho as imagens dessa, né? E então eu falo para ele, você tem que pintar lá o que vocês têm dentro do coração para escrever e pintar o que você deseja de coração para o mundo, para o futuro, para os oceanos, as espécies. E aí as crianças começam a pintar peixes, pintar pássaros. E elas realmente pensam e escrevem coisas muito legais, essas crianças pequenas. E aí essa vela tão enorme vai ser levada a Cardiff, a uma das próximas stopovers do Volvo. Vai ser levado também à Holanda e lá as crianças vão a seguir pintando essa vela também. E depois vai ser cortado e vai fazer bolsas para compra, bolsas para presentes. Mas não é só isso, isso é a parte das crianças, mas também uma parte dessa vela enorme vai ser utilizado como para fazer quadros por artistas. Lá em Holanda a gente vai deixar esta vela assim verticalmente e vários artistas vão pintar lá um quadro grande e estes quadros vão ser vendidos e todo o dinheiro que sai deste projeto vai ser invertido para ideias para um mar mais limpo, para um futuro melhor para a Mãe Terra. Daí é um projeto ambiental, né? Sim. Para um projeto ambiental, aqui, é isso? Sim, aqui vira um projeto ambiental porque isso fica dentro dessa política agora que o Volvo Ocean está tentando de fazer muitas coisas para o meio ambiente. Que é uma política muito bacana também, né? Mas, não é só velejar pelo mundo, né? Sim, sim. Também ver a situação dos oceanos, sim. Isso tudo, né, Mas, sim, isso é uma, e uma coisa que tenho que dizer de verdade, e tenho que falar como um parabéns para a Itajaí, para a prefeitura, para toda a organização, que como você disse, eu viajei muito, mas eu nunca na minha vida he visto um evento tão limpo, tão bem organizado como esse. Eu não vi plásticos destas copas de plástico em nenhum lugar. Tinha os copos reutilizáveis, né? Isso é uma boa ideia, que né? Boa ideia, que boa ideia. E isso me deu a mim também uma ideia, porque eu estava pensando que quando a gente faz dinheiro para esse projeto, não, a gente talvez pode investir em uma pesquisa de fazer, porque agora tem os printers 3D, né? Que você deixa aí em um lado, deixa o material de reciclagem de plástico e lá no outro lado sai uma copa assim de plástico, né? E estava pensando que talvez no próximo Ocean Race
a gente podia fazer também um projeto ecológico que saiu de hoje e que dentro de 3 anos vai estar lá no meio do Ocean Race. Claro, é um projeto que une tudo, social e ambiental. Um projeto socioambiental mesmo. Sim, né? sim. E falando em transformação, né? Aham. Também dessa questão em dinheiro, você trouxe aí as bolsas Sim. e tem uma ideia também dessas bolsas, né, Rete? Assim é que essas são as bolsas que foram feitas já quando a vela estava inteira. Então as crianças pintam quando a vela está lá no chão inteira. E a vela viaja. Essas são todas velas já utilizadas. Essas velas já sofreram muitos anos de vento, de mar, de sal e chegaram aí meio estragados, mas ainda úteis para utilizar como bolsas, né? E assim, estas bolsas são como em Holanda, um banco em Holanda comprou como kit de Natal. Comprou estas bolsas para kit de Natal e dentro das bolsas vão só produtos que são comprados diretamente do produtor. São produtos orgânicos também, orgânicos, fair trade, como falam em inglês, fair trade e também fair transport. Então, isso quer dizer que o transporte dos produtos que vão dentro daqui são ou bem locais, porque se isso se faz aqui em Santa Catarina, os produtos têm que ser locais ou têm que ser trazidos por o vento ou por alguma coisa que não é mau para o meio ambiente. O meio ambiente, não agride o meio ambiente, né? Então, em Holanda a gente fez com chocolate, é um chocolate que vem traído com um barco de vela de transporte. Que não usa diesel, não usa combustível, né? Sim, não usa, não tem motor. Elas demoram muito, elas não podem transportar coisas que não... elas transportam café, ou rum da República Dominicana, chá, todas as coisas assim. E então, eu acho importante em Holanda, eu não sei aqui, mas em Holanda, todos os anos, gastamos 250 milhões de dólares em brindes de Natal. 250 milhões. É um mercado bom. É um mercado bom, mas não serve para nada. Porque a pessoa que recebe o brindes, geralmente, não são coisas que são boas para eles, nem para o ambiente, nem para nada, nem para... Então, o que eu quero conseguir, e consegui já com a prefeitura de uma ilha em Holanda, que eles decidiram que este ano o brinde de Natal vai ser 100% ecológico. Então, eles me pediram de achar outra ilha no mundo para fazer parceria. E eu estava em Florianópolis como a casa minha de Brasil. Então, eu falei com várias pessoas e agora as crianças de Florianópolis vão pintar para uma parte da vela e as crianças dessa ilha vão pintar a outra parte da vela. E as bolsas vão estar repletas de artículos, de coisas que são feitos por crianças com coisa de lixo reciclável e tudo isso. Então, é assim, é 100% invertido em ecologia. Em ecologia. E o dinheiro vai servir para realmente fazer trabalhos de preservação ambiental, é isso? Sim, porque já os produtos, se elas compram os produtos ecológicos, já a compra já é social, né? Porque ajuda aos produtores ecológicos.
Tá certo, Rete. Entendeu, não? Entendi, claro. O meu português não, portunhol não é muito bom. É mas muito bom. vou aprendendo. Tá certo, Rete. Muito obrigado aí pela sua presença aqui, né? Sei que você adiou uma viagem para vir aqui. E parabéns pelo projeto, né? Muito interessante. E você que quer conhecer um pouquinho, lá tem aí o site, né? paintandfuture.org, para conhecer um pouquinho do projeto da Rete, aí um projeto socioambiental muito importante aí, cada um fazendo, né, o seu trabalho aí para o meio ambiente e também para a sociedade, né, Rete? Obrigado pela sua presença aqui, viu? Imagina, obrigada. Como se fala obrigado em holandês? Dankjewel. Ah, dankjewel. Dankjewel. Quase igual ao alemão, né? Sim, quase, sim. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito obrigado. Parabéns. Eu é que agradeço. Tá certo. O painel Univale fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá.